Esse episódio é um oferecimento World Wine, há 25 anos desbravando os melhores terroirs. Olá, muito bem-vindo ao podcast da Revista Adega. Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Será que o vinho caro vale a pena? Qual a diferença entre o vinho de R$100 para um de R$1.000? Essas questões toda a equipe da Revista Adega, e não somente nós, mas todos os críticos de vinhos do planeta mais escuta. Quer saber mais? Vem comigo e vamos entender um pouquinho mais de como funciona a relação preço-qualidade no mundo dos vinhos. Vinho mais caro vale a pena? Qual a diferença entre o vinho de R$100 para um vinho de R$1.000? Especialmente os que estão iniciando sua jornada de descobrimento nesse fantástico mundo, querem saber se o que estão bebendo é bom e, mais ainda, a relação custo-qualidade daquele rótulo vale a pena. Algumas vezes, as pessoas nem estão preocupadas exatamente com o valor. Elas podem estar tomando vinhos que chamamos de entrada com preços baixos, mas ainda assim querem saber se é uma provação ou se por um acaso encontraram uma joia perdida nas prateleiras do mercado. Outra situação ainda mais comum encontrada é quando, em uma loja que ostenta rótulos icônicos e com preço obviamente mais altos, alguém se dirige até nós com uma garrafa bastante cara em mãos e questiona: "Você já tomou esse vinho? Vale a pena?" Essa é uma pergunta na maioria das vezes equivocada, pois, geralmente, ela parte de algumas premissas erradas. Então vamos detalhar todas elas. Primeiro devemos pensar aí em valor e custo. Muitos questionam se um vinho caro vale a pena, partem do pressuposto de que ele nada mais é do que uma bebida à base de uva fermentada, ou seja, tem um patamar máximo de valor e talvez até de sabor. O patamar de valor se daria pelos custos de produção. Um estudo de custo de produção da Embrapa, lá em 2006, por exemplo, trazia algumas aproximações sobre os diversos valores gastos pelos produtores e quanto isso representava nos custos mínimos de uma garrafa de vinho. Isso considerando uma produção de 35 mil garrafas. Lá em 2006, considerando as uvas custando R$1,50 o quilo, a estimativa do valor mínimo de uma garrafa era de aproximadamente R$6. Alguns, ao ver isso, falarão que a ganância dos produtores e suas enormes margens de lucro, ignorando assim diversas outras questões que compõem o preço final de uma garrafa de vinho. Mas ainda temos que considerar algumas outras coisas, por exemplo, a mão de obra em todas as fases de produção, materiais, tecnologias agregadas na produção, dos rótulos, afinal os rótulos também custam e muitas vezes custam caro. Também tem o preço do combustível, que impacta desde a energia até o valor do transporte, entre muitos outros fatores. Por exemplo, em champanhe, o preço do quilo da uva pode ultrapassar os €8, ou seja, em valores atuais, somente a uva, sua matéria-prima básica e sem contar todas as outras coisas, como garrafa, rolha, rótulos, etc., um champanhe já parte de mais de R$40 apenas de custo. Mesmo assim, o que justifica os preços tão astronômicos? Em seu curioso livro Cork Dork, a jornalista Bianca Busker aponta que, em termos de custo puro e simples, pode até existir um patamar máximo. Para isso, ela questionou Orley Ashley Felter, professor de economia da Universidade de Princeton, que entre outras coisas criou uma fórmula para prever o valor de alguns vinhos icônicos do futuro. Segundo o professor, qualquer coisa que custe $500 ou mais não se trata de vinho, você está comprando basicamente um item de coleção. Ainda assim, deixando de lado a especulação ou o valor sentimental, o professor aponta que quando se trata apenas de sabor, não há uma justificativa para uma garrafa de vinho superar os $500. Pois bem, aí está uma prova de que não vale a pena gastar muito em vinho, certo? Na verdade, errado. Mas você pode me dizer, mas eu não quero um vinho para colecionar, eu quero um vinho para beber, e se não há diferença entre eles, posso optar por um mais barato. Na verdade, se o seu deleite está apenas na degustação da bebida alcoólica, talvez, mas o vinho para você é só isso? Para quem entra nesse mundo, raramente é. Segundo o enófilo e neurocientista Daniel Zalzman, da Universidade de Colômbia, saber que o vinho que você está bebendo faz parte do prazer, ou seja, há muito mais envolvido. Quando compramos uma garrafa, por exemplo, de Dom Perignon, pagamos muito mais do que pelo líquido, pagamos por uma história secular, de um produtor que construiu sua reputação em criar grandes vinhos espumantes ao longo de muitos séculos. Segundo Zalzman, saber que vinho você está bebendo faz parte desse prazer. No caso Dom Perignon, por exemplo, cada garrafa evoca uma memória de alguns feitos de seus produtores, ou seja, com o tempo, a marca transformou seu produto em algo que vai muito além da bebida, criando algo comparável com uma obra de arte de série limitada a cada ano. Afinal, cada safra tem um resultado distinto e que, de certa forma, justifica seu preço, mas ainda assim, há muito mais coisas envolvidas. Ao abrir uma garrafa de um ícone caro e beber seu líquido, qual a sensação? Entra-se em estado de êxtase? Os sabores são tão divinos que nos levam ao estado de cartaz? Há uma sensação de descobrimento, tal qual epifania? Se é isso que você espera, talvez não seja exatamente vinho que você pretende encontrar na garrafa, mas algum tipo de alucinógeno, que aliás, embora ilícito, também são bastante caros. Enfim, ainda assim, para os apreciadores de vinhos, as sensações serão sublimes e não dependerão apenas do sabor do líquido em si, mas da conjuntura da experiência que estão vivendo. Há diferentes níveis qualitativos que podem nos encontrar em um vinho. Eles não são todos iguais e seu nível de qualidade não depende exclusivamente do seu preço. Podemos encontrar vinhos excelentes pelos mais variados valores.
Daí, a tentativa de críticos de quantificar essas referências por meio de notas, forma objetiva de comparação. Ou seja, acreditamos que vinhos com 95 pontos, por exemplo, possuem qualidades similares. Então, se um custa R$200 e outro R$2.000, a relação preço-qualidade está clara. Isso significa que o de R$2.000 está caro e deve ser relegado, certo? Ou significa que encontramos um novo ícone por uma bagatela? Nenhum, nem outro. Mesmo com qualidades equivalentes, sua experiência diante deles pode ser completamente diferente. Quer ver um exemplo bastante simples? Qual a diferença real entre um carro popular e uma Ferrari? Pensa, os dois servem com o único propósito, transporte, mas o preço de uma Ferrari é muito mais alto. Seria apenas pela diferença de motor, acessórios, qualidades materiais? Ou ainda assim o custo desses materiais não justifica um preço tão diferente? Metal, madeira, cor, etc. pode até variar de valor, mas não ao ponto de um carro popular custar em mais ou menos R$60.000 e uma Ferrari muitas vezes passar dos milhões de dólares. Então por qual razão alguém compraria uma Ferrari no lugar de um carro popular? A sensação que você teria ao dirigir uma Ferrari seria a mesma de um carro popular? Se você sentar num banco de couro e fazer roncar um motor V12 e não lhe der um arrepio, não te levar a sua mente a outros lugares, talvez ter um carro esportivo não seja sua praia. Às vezes você não sinta prazer diante desses pequenos detalhes proporcionados por uma Ferrari. E exatamente isso, o mesmo vale para o vinho. É que existem diferentes níveis qualitativos dos vinhos e eles não são todos iguais. Você pode pensar que aquele vinho caro e famoso pode não valer o quanto pesa, mas ele vai deixar uma marca. Geralmente são vinhos que dizem algo, ou que vai muito além do sabor da bebida, e raramente vai te decepcionar. Por exemplo, quanto vale degustar um clássico do ano do seu nascimento no seu aniversário de 40 anos, por exemplo? Será que você teria uma sensação diferente? Não sentiria algo além do próprio sabor da bebida que é capaz de proporcionar? Degustar um vinho raro da safra de nascimento de seu filho quando ele completa 18 anos pode significar muito além de abrir uma garrafa, concorda? Há quem diga que se decepcionou diante de um vinho caro, alguns acreditando que talvez não tenham compreendido ou esperavam um sabor muito especial. Mas a verdade é que a pessoa às vezes não compreendeu a própria vivência do momento. Muitas vezes abrir um vinho consagrado traz uma relação com uma história, um momento, uma experiência, coisas que suplantam sensações apenas do paladar. Você pode pensar que aquele vinho caro e famoso não pode não valer tanto quanto pesa, mas ele vai com certeza deixar uma marca. O pensador francês Michel de Montaigne afirma que como não podemos alcançar algumas grandezas, acabamos as depreciando apenas por vingança, descobrindo defeitos em alguma coisa que a deprecia. Assim, damos as grandezas mais importantes do que merece e também valorizando demasiadamente a resolução dos que as desprezam ou a elas renunciando espontaneamente. Ou seja, para muitos que não compreendem, é mais fácil simplesmente depreciá-las. Portanto, questionar se esse vinho vale a pena ou não faz sentido. Todo vinho é uma redescoberta. Não se deve buscar uma compreensão na bebida, mas em si mesmo. A resposta não estará dentro da garrafa, mas em você. Aprecie, desfruta e viva o momento, certamente lhe valerá muito a pena. Esse foi mais um podcast da Revista Adega. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e também se inscrever aqui no nosso podcast. Um forte abraço e até o próximo. Esse episódio foi um oferecimento Worldwine, www.worldwine.com.br. Há 25 anos desbravando os melhores terroirs.